Senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vinda de volta ao nosso canal. 3 vezes nerd. Isso, 3 vezes nerd. Somos nós. Pessoal, agora indo para o mundo da Marvel, né, que parece que é o assunto mais interessante no momento, hoje em dia, né, na atualidade. Vocês sabiam que a Marvel ela tem uma particularidade em relação aos seus personagens diferentes da DC? Vocês imaginam, meninos, o que seja? O que a Marvel, assim, os personagens da Marvel tem diferente que o da DC não tem? Os poderes? Não, poderes não. Os poderes são diferentes. Contando um pouquinho da história também em relação a Marvel e os primeiros personagens que foram desenhados pelo Stan Lee e o Steve Ditko. Acho que Ditko. É, mas esses foram os principais personagens, né? Como se fossem Batman e Robin mesmo. Ditko. Essa analogia, né? Essa brincadeira aí. Ditko. Quando eles fizeram os personagens dele, né, trabalhando para a Marvel, ainda bem que eles tiveram ideias totalmente diferentes da DC. Vocês podem ver que os personagens principais, quando eles começaram a surgir, eles não tem nenhum que seja uma cópia ou alguma coisa que seja parecida, que tenha alguma característica que lembre algum personagem da Marvel. Vamos lá, quais são os principais? Homem-Aranha, é totalmente diferente. Capitão América, Hulk, o que mais? Capitão Marvel. Os X-Men, né? Não, Capitão Marvel, no caso, é da DC Comics, que é o atual Shazam. Ah, tá. Né? Mas, enfim, esses principais. Daí a turma, que são os X-Men, e toda uma turma que são o Quarteto Fantástico. O Stan Lee e o Steve, quando eles começaram a desenhar, eles estavam pensando muito mais em dar um ânimo para o povo norte-americano em relação às guerras que aconteciam. Né? Segunda Guerra Mundial, que é no caso, justamente porque de onde surgiu a ideia do Capitão América, o super soldado, e também em relação à guerra que teve no Vietnã. Né? Então era como se fosse uma maneira de confortar ou de dar um ânimo para a população dos Estados Unidos. Claro, com a venda de gibis e com a fomentação ou com o desenrolar da circulação de dinheiro. Essa foi a ideia principal. Como eles não fizeram uma cópia daquilo que a DC tinha idealizado, que eram deuses, né? Que eram seres superiores, claro, exceto o Batman, mas Mulher Maravilha, o Super-Homem, quais eram os tipos de personagens da parte da Marvel? Aqueles mais humanos. Né? O Hulk é como se fosse justamente uma comparação, uma analogia ao Médico e o Monstro, a história do Médico e o Monstro. O Capitão América, um soldadinho franzino, normal, um soldado raso, mas que lá, por causa de uma injeção, né, deu a eles como se fosse uma super força, o soro do super soldado, e por aí vai, apenas isso. Então, você pode ver que o Quarteto Fantástico, pessoas normais, os X-Men é justamente apenas uma evolução da espécie, mas sempre levando em consideração aquela característica da questão humana, né? Os personagens muito mais parecidos com as pessoas do dia a dia. Principalmente o personagem principal que o Stan Lee mais gosta, o Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Um estudante normal, que simplesmente recebe uma picada de uma aranha radioativa, começa a ter superpoderes, começa a pular e escalar paredes por aí. Olha, onde é que tinha isso, gente? Isso foi um pensamento inédito. Não teve ninguém da DC que tivesse uma capacidade dessa, de enquanto eles estavam endeusando os personagens como se fossem totalmente diferentes, né, da raça humana. Do outro lado, eles que levaram a coisa mais para o lado, mais para o chão, assim, para o nível, como se fossem gente como a gente, pessoas igual a nós. Mas essa não era a característica diferenciada dos personagens da Marvel em relação aos personagens da DC. Não, porque os personagens da DC, claro que aquilo que eu tinha comentado num outro vídeo, né? Os poderes do Super-Homem foram divididos, foram meio que amenizados e colocados para outras pessoas. E tem outras pessoas também que são quase que como se fossem humanos também, que têm poderes especiais por causa de armadura, ou por causa de alguma outra questão que tornam ele um super-herói da parte do DC. Por exemplo, o Gladiador Dourado, o Besouro Azul e tantos outros, que são até mesmo secundários. Mas a característica principal da Marvel, meninos, é em relação aos adjetivos. Os adjetivos, aquilo que enfatizava o personagem da Marvel, por mais humano que ele fosse, fazia com que alavancasse a venda de gibis, que era o principal objetivo da editora. Coisas que a DC não tem. O incrível Hulk,
O que mais? Vamos vocês, por exemplo, algum que você lembra? Espetacular Homem-Aranha. O espetacular Homem-Aranha, gente, colocar isso, né, em inglês, Amazing Spider-Man, fazia com que as vendas de bis fossem lá pra cima. O que mais que vocês lembram? Os X-Men, vocês sabem? Não? Não. Os fabulosos X-Men. Imagina, os fabulosos X-Men. Isso é muito legal. Imagina, só de vista. E vamos agora ao... Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico. Já é o objetivo. O nome já está, o objetivo já está lá. Principalmente o personagem principal, o líder do Quarteto Fantástico, que é o Senhor Elástico. Senhor Fantástico. Fantástico. Senhor Fantástico, que se estica, né? Que é como se fosse um homem borracha, né? Um homem elástico. O Homem de Ferro. Milionário? Não. O Invencível Homem de o Ferro. Invencível. O Invencível Homem de Ferro. O Thor. Poderoso O poderoso. Thor. Isso, poderoso Thor. O que mais que tem? Os principais Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha, o Incrível Hulk, Quarteto Fantástico, os fabulosos X-Men. Bom, Capitão América, no caso, apenas o soldado, né? O super soldado, ok? Se for comparar com o Super-Homem, é o super soldado. Vocês conhecem o Conan? O Conan é da Marvel. Conan? Conan, mas ele não... conheço. Conan, o Bárbaro. Eu não conheço. Demolidor, o Homem Sem Medo. E por aí vai. Tem outros, né, personagens secundários, né, que foi o seu objetivo de acordo com a sua função, a sua característica. Por exemplo, Thanos, o Titã Louco, Galactus, O Comedor de Planeta? o Devorador de Mundos, Príncipe Namor, o Príncipe Submarino, Dormammu. Dormammu? Não sei, eu ia pedir Dormammu, não. Ego, o Planeta ao Vivo, Odin, o Pai de Todos, Loki, né? A função dele, né? O Deus da trapaça, Deus da trapaça. Hela, né? A deusa da morte. Isso mesmo. Só de lembrar, só de falar dos personagens, daí a gente lembra. As suas funções acabam sendo também os seus adjetivos. E também algumas vezes falam no próprio filme. Sim, exatamente. Foi como aconteceu lá no filme Thor Ragnarok, que o próprio Odin chamou ela de deusa da morte. Né? E você lembra de algum outro personagem que tem algum tipo de adjetivo? Ou você gostaria de colocar algum adjetivo, algum personagem que você conheça? Por exemplo, Viúva Negra, a Mortífera? O que vocês acham, Lucas? Acho que ficou legal. Legal? Sim. E mais algum que vocês lembram que vocês poderiam falar? Seja da Marvel ou da DC, tanto faz, né? Por exemplo, né? Super-Homem, o Homem de Aço. Praticamente o último, é o único que tem. Mas aproveitando, é claro, mas olha só, pessoal, é uma coisa diferente. A DC Comics, desde quando ela criou o Super-Homem, o único que tinha adjetivo era este, o Super-Homem e o Homem de Aço. Os outros não tinham. O Batman foi surgindo com o tempo através das suas sagas de gibi. Ele não tinha adjetivos iniciais. Por exemplo, Cavaleiro das Trevas, não, foi uma saga que surgiu. Um gibi, né, com esse título. Batman é o melhor detetive do mundo. Vocês sabiam que o Batman é considerado o melhor detetive do mundo? Melhor até mesmo do que Sherlock Holmes? Não. Pois é. Isso foi considerado Batman o melhor detetive do mundo, mas novamente, sagas de gibi. Com o decorrer do tempo foi colocado, foi atrelado, foi associado esse adjetivo à função dele. Mas nada que tivesse surgido com a ideia inicial dele para que alavancasse vendas, né? Ou fizesse aumentar o capital da sua editora, no caso a DC Comics. Mas é isso aí, pessoal. Ok? É isso aí. Esse é um assunto muito interessante aqui. Tem muita gente que não percebe que esses adjetivos que vêm atrelados, principalmente a personagem da Marvel, essa característica dele tem um bom adjetivo aí justamente para chamar a atenção. Né? Aliás, uma outra também, os X-Men eram tão bons assim em relação numa boa época de vendas de gibi e também de desenhos, que eles fizeram uma outra tiragem de gibi que era assim, muito mais do que fabulosos, surpreendentes X-Men. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Bom, pessoal, é isso aí. Tá bom? Valeu. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção de vocês. Senhoras, senhores, meninos e meninas, até mais. Tchau.